Vamos em frente então, nós vamos mudar de tema agora para falar de competência tributária e já te digo o seguinte, a sua prova adora esse tema. Se eu fosse colocar para você um top 5, competência tributária está ali no segundo ou terceiro tema mais exigido pela sua prova, tá bom? Então fique esperto demais da forma que ela conversa. Eu vou aproveitar aqui o gancho para bater mais uma vez nessa tecla, eu vou provar para você aqui agora o quanto que a sua prova é interdisciplinar. E você que joga, por exemplo, processo civil fora, não quer estudar, você vai ver que vai prejudicar você dentro do direito tributário. Professor, não creio. Vamos dar uma olhada nisso? Questãozinha de competência, então. A União concedeu isenção de imposto de renda aos portadores da doença beta. João e Maria são portadores da referida doença, sendo João servidor público do estado ABC e Maria, servidora pública do município XYZ. Em razão de retenção indevida do tributo, João e Maria desejam propor ação de restituição de imposto de renda retido na fonte. Com base nesse relato, assinale a afirmativa correta. Eu já vou ler as assertivas aqui com você, para você ver qual é a conversa. Letra A, João e Maria devem ajuizar ação em face da União, sendo a competência da Justiça Federal. Letra B. João deve ajuizar ação em face do Estado ABC, enquanto Maria deve ajuizar ação em face do município XY, sendo a competência da Justiça Estadual. Letra C. João deve ajuizar ação em face da União e do Estado ABC, e Maria em face da União e do município XY, sendo a competência da Justiça Federal. E letra D. João e Maria devem ajuizar ação em face do respectivo ente empregador, sendo a competência da Justiça Federal, tendo em vista o interesse da União. Bom, gente, que história é essa? Você vai ver que ela discute muito mais processo civil do que necessariamente direito tributário. É óbvio, né, que ela está envolvendo o imposto de renda, que é um tributo, ela está falando de retenção na fonte, está falando de restituição, repetição de indébito, que é a ação que a gente usa quando paga um tributo indevido ou a maior. Paga 2, 3 vezes o mesmo tributo, você tem à sua disposição repetição de indébito, que está lá no artigo 165 do CTN. Bom, eu fiz questão de mostrar para você e de ler o exercício para você primeiro inteiro, para depois a gente discutir a matéria, justamente para que você visse que ela puxa mais processo civil nesse momento aqui do que o próprio direito tributário. E por que isso, gente? Você que estudou um pouquinho já de direito tributário, sabe que o imposto de renda é um tributo federal, ele é um tributo da União. Então, se você pensa somente no direito tributário, provavelmente você iria marcar a letra A, que falaria para você que João e Maria devem ajuizar em face da União, sendo de competência a Justiça Federal. Por quê? Porque o imposto de renda é um tributo federal. E aí a gente tem que tomar um cuidado, eu vou puxar um gancho aqui com você, que é o seguinte. A Constituição, ela bolou um esqueminha que ela chamou de repartição constitucional de receitas tributárias. Quando você for lá para a parte final do Sistema Tributário Nacional lá da Constituição, você vai encontrar 5 artigos. Isso começa no 157 e vai até o 162. E esses artigos entregaram uma divisão de receitas. Como assim, professor? Nós temos uma disparidade na arrecadação. Quando a gente aprofundar a discussão de competência, a gente vai ver que a União tem 7 impostos, os estados só têm 3 e os municípios também só têm 3. E a União, além disso tudo, ela pode cobrar empréstimo compulsório, contribuição social, interventiva, profissional, que o Estado não pode, que o município, em regra, também não pode. Então, a União, ela cobra muito mais tributo e ela arrecada muito mais tributo do que um Estado e um município. E tem aquela conversa lá também da Constituição sobre o Pacto Federativo. O artigo 60, parágrafo 4º da Constituição, fala pra gente que a União não é mais importante que o município, que não é mais importante que o Estado e vice-versa. Então, não existe hierarquia entre esses entes. A gente está abrindo um leque de discussão aqui, tá bom, gente? E aí,
Em vista disso, ela bolou esse esquema de repartição de receitas. Então vou dar alguns exemplos aqui para você. O IPVA que você paga do seu carro, ele é um imposto estadual. Só que 50% do que você paga do seu IPVA fica com o seu estado e 50% do que você paga desse IPVA fica com o seu município. No caso do DF, né, como a competência acumulativa, fica tudo ali. Mas no estado, você vai ver, por exemplo, São Paulo, Guarulhos, é a placa do carro. Metade para São Paulo, metade para Guarulhos. Tá bom? Então cuidado com isso daí, porque ela dita regras de repartição de receitas. É assim em uma questão que é clássica na prova da OAB, ela vai aparecer daqui a pouquinho e a gente vai usar esse número. O ITR é um tributo federal. E a gente vai ver que, obviamente, temos que pagar 100% do ITR quando a gente é proprietário de um imóvel rural. Só que 50% da receita do ITR fica com a União, que é o ente competente, e 50% da receita fica com o município, aonde aquela propriedade rural está situada, está localizada. Isso é repartição de receitas. No caso do imposto de renda, que é o nosso tributo aqui da questão, gente, nós temos também uma divisão de receita. E atenção para você não confundir isso aqui, porque o número é o seguinte: o imposto de renda, em alguns casos, ele deve ser retido na fonte. O que isso quer dizer? A pessoa que é funcionária de um estado, a pessoa que é funcionária de um município, olha a história que a prova contou, a pessoa que trabalha com carteira assinada, ela tem lá no ato do pagamento o desconto do imposto de renda. É imposto de renda retido na fonte. E aí, todo o imposto de renda retido na fonte, pago pelo servidor estadual, fica com o estado dele, todo, 100%. 100% da receita do imposto de renda retido na fonte, pago pelo servidor do município, fica com o município dele. E se então, quem retém o imposto de renda é o município, e se ele retiver 2 vezes, eu vou cobrar quem? Eu vou cobrar o município, ainda que o tributo seja federal. Nossa, professor, então fica com 100%? Sim, mas só nesse caso. O resto do imposto de renda, praticamente todo, fica com a União, que é o ente que é dono dele. Tem alguns outros repasses, mas não convém a gente mencionar agora. Ah, professor, então quer dizer que, se está aqui do lado, eu sou um servidor do estado de Goiás, eu vou ter o meu tributo retido na fonte? Vai. E todo o tributo retido na fonte, 100% dessa receita vai ficar com o estado de Goiás, no exemplo que eu estou citando aqui para você. Então é assim que funciona a repartição de receita acerca do imposto de renda. Por isso que eu disse, se você foca tão somente na competência tributária, você vai pensar assim, o imposto de renda é um tributo federal e por ser federal eu tenho que demandar à União e se é a União eu demando na Justiça Federal. Não! A resposta correta dessa questão é a letra B de bola. Vamos dar uma olhada lá? Vimos que a letra A fala João e Maria devem ajuizar a ação em face da União, sendo a competência da Justiça Federal. Não acabei de conversar com você. Olha a letra B. O João, ele deve ajuizar a ação em face do estado ABC, enquanto a Maria deve ajuizar a ação em face do município XY. Se é nesse caso, né, só envolve estado e município, competência da Justiça Estadual. Quando eu comecei a conversa sobre essa questão e te falei que ela discute muito mais processo civil do que necessariamente direito tributário, é porque ela está falando de competência e de legitimidade para a ação. Ela quer saber quem tem legitimidade ativa, quem tem legitimidade passiva, vai ver a letra D ali que ela está trazendo união para esse polo. Então, quem é o polo passivo da minha ação de restituição? E onde eu vou demandar? Então, se eu tenho um funcionário do Estado, demando o Estado. Se eu tenho um funcionário do município, demando o município. Estado e município, a Justiça, competência lá do processo civil, dita que a regra é estadual. Então, cuidado com isso, gente. Ó, quem jogou a matéria fora nunca vai acertar uma questão como essa. E a resposta, que está no balãozinho ali para você, ela mostra algo que nossa prova tem feito muito hoje e que você tem que ficar muito atento, que ela parou com a conversa só de lei, só de Constituição com você. Se você pegasse há uns 12 exames atrás a prova da OAB, você ia ver que 99% dela estava em cima da legislação, Constituição, CTN, Lei de Execução Fiscal, e ela ficava aí. Só que, se você for há uns 10 exames atrás,
você vai ver que ela começou a inserir cada vez mais súmulas nessa conversa, entendimento da jurisprudência. Ela colocou súmula do STJ, do STF, súmula vinculante, e há 4, 5 exames atrás, ela pega ADI recentemente julgada, jurisprudência recente. O que isso quer dizer, gente? Ela quer saber se você está estudando. Ela quer saber se você está atualizado. E ela também está complicando um pouquinho a sua vida. Mas eu não quero que você coloque nada na sua cabeça de, então a prova é impossível, eu nunca vou dar conta de passar nisso, pelo amor de Deus. Isso é a última coisa que você vai fazer. Você vai conseguir, mas você precisa fazer o certo. Infelizmente, gente, passou aquela época que você fazia matrícula num curso e o curso sozinho te aprovava, ou então só ler pouca coisa antes da prova te aprovava. Então não tem professor no mundo que vai fazer você conseguir ser aprovado se você não quiser. Mas é óbvio que a gente está aqui para dar todo o caminho para você, todo o caminho das pedras. Mostrar para você que conversa é essa que a prova faz. Como que eu preciso pensar para poder entender o que ela está falando comigo? Porque ela conta uma história. Então tem que ver se a história que o professor falou para mim lá durante a aula é a mesma que eu estou lendo aqui e beleza, eu vou conseguir matar a discussão. Então a gente está aqui exatamente para poder esclarecer as coisas para você, para que tudo fique mais fácil. Mas eu preciso que você também queira muito e faça a sua parte aí do outro lado, tá bom? E o prof pede isso de coração, porque aí a gente nunca mais vai ter essa conversa sobre o OAB. A gente vai falar em segunda fase. E depois de segunda fase, a gente vai aprender coisas diferentes. Vamos para especialização, vamos aprender a ganhar dinheiro com a advocacia. É assim que eu proponho para você, tá bom? Então fica firme no seu estudo aí. O prof está aqui para poder te ajudar, mas faz sua parte. Vamos para frente? A letra C falava para nós, João deve ajuizar a ação em face da União e do Estado ABC e Maria em face da União e do município XY, sendo a competência da Justiça Federal. Veja que ela incluiu a União na conversa, porque o tributo seria federal, tá bom? Queria misturar aí, mas você já viu como que tem que pensar e olha a súmula, tem que ler 447 do STJ. E letra D, João e Maria devem ajuizar a ação em face do respectivo ente empregador, sendo a competência da Justiça Federal, tendo em vista o interesse da União. A União não tem interesse nisso não, tá, gente? Lembra da construção que eu citei, no tema anterior? Você tem uma questão que é sempre uma análise bobinha, outra média ruim e outras duas que te deixam na dúvida. Então você já tem o fundamento e veja que essa questão quer saber se você está estudando, inclusive outras matérias. Porque ela cobrou a resposta certa em cima de uma súmula, 447 do STJ, ela cobrou mais processo civil do que necessariamente direito tributário. Então ela quer saber se você está atualizado e você está sim. E aí, eu não preciso, acho que nem comentar isso com você, gente. Qualquer artigo, qualquer súmula que aparecer dentro das nossas discussões, qualquer artigo ou súmula que vier para fundamentar a sua questão, você tem que ler em casa, de forma mais tranquila, tá bom? Justamente para você fixar a matéria. É assim que você consegue fixar, tá bom? Então foi embora essa daí, letra B de bola, a gente já vai para a próxima. O município M resolve ele mesmo fiscalizar e cobrar o ITR, Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural, dos imóveis rurais localizados em seu território. Acerca desse cenário, assinale a afirmativa correta. Eu já vou fazer uma pausa aqui com você, antes da gente dar uma olhada aqui nas assertivas dessa questão, especialmente porque toda vez que a gente começa a falar sobre esse tema de competência tributária, gente, a primeira coisa que nós fazemos é um paralelo de competência tributária com capacidade tributária ativa. E o prof ainda fala assim para você, olha, 70% das questões da OAB estão em cima desse paralelo. E seria ele, com um exemplo que eu vou completar aqui para você, que responderia essa questão. E esse exemplo é clássico. Quando eu citei, no comecinho da conversa, olha, sua prova repete. Então, dá uma olhadinha nos últimos exames, porque isso vai te ajudar. Você vai ver que já nesse exercício de hoje, você vai ver aí que essa questão caiu recentemente mais de uma vez. Essa aqui, de forma específica, que a gente está olhando é do 27º, então está bem recente. Você vai ver que há 4 exames atrás, 3 exames atrás, ela pegou a mesma conversa
praticamente não mudou uma vírgula. Então fica bem atento com isso aqui, que eu tenho certeza que essas provas anteriores, essa repetição, a sua passagem por lá, ela vai te ajudar. Professor, então que paralelo que é esse, que conversa é essa? Vamos lá? A primeira coisa que nós fazemos, gente, eu citei aqui, é um paralelo entre competência tributária, vou abreviar, versus capacidade tributária ativa. E aqui tem um artigo obrigatório para a gente entender essa discussão, que é o 7º do CTN. E aí, gente, você vai ver o seguinte. Escuta bem o conceito e como eu vou separar aqui com você. A competência tributária, gente, é o poder que os entes tributantes têm. Você já sabe que só tem esses 4 entes tributantes, né? União, Estados, Municípios e DF. Então, a competência tributária é o poder que os entes tributantes têm para criar os tributos que estão enumerados na Constituição Federal. E depois que ele cria, ele arrecada e ele fiscaliza esses tributos. Então é o poder que ele tem especialmente para criar e posteriormente arrecadar e fiscalizar um tributo. Arrecadar e fiscalizar um tributo, ok? O que é capacidade tributária ativa? É o poder que o ente tem somente para arrecadar e fiscalizar um tributo. E aí, você tem que ser observador, porque a conversinha aqui é a seguinte, gente, ó. Note que quem tem competência tem capacidade tributária ativa. Mas nem sempre quem tem capacidade tributária ativa vai ter competência. E a sua prova, ela quer e vai perguntar sempre a mesma coisa. E aí quando o prova fala para você que você tem que lembrar um monte de is, você tem que tomar cuidado com isso. Professor, que conversa é essa? Tem um imposto que é da União, imposto federal, que chama IGF, Imposto sobre Grandes Fortunas. E a gente não paga imposto sobre grandes fortunas ainda. Professor, por quê? Porque eu sou pobre? Não, não é porque a gente é pobre que a gente não paga imposto sobre grandes fortunas, gente. É porque a União, que é quem detém o poder, que é quem detém a competência tributária, optou por ainda não exercitar esse poder. Já fica gravado aí para você que a competência é uma faculdade do ente tributante. Ele vai escolher se ele vai criar o tributo ou não. Certo? Só que se ele não criar o tributo, ele não pode passar para o outro ente. Exemplo, eu, União, não criei um imposto sobre grandes fortunas. Eu vou virar e falar assim, o DF, cria para mim? Não pode. Falar assim, olha, município de São Paulo, cria para mim um imposto sobre grandes fortunas. Foi quando eu falei para você que tem que lembrar um monte de is. Sabe por quê, gente? Porque a sua prova vai perguntar sempre no mesmo lugar. Tem um que delega e tem outro que não. E a competência tributária é a do I. Olha lá, competência tributária ela é indelegável, irrenunciável, intransferível, imprescritível. E o prof até brinca com isso. Se você errar isso na prova, você é um idiota. Porque ela pergunta sempre a mesma coisa no mesmo lugar. Então você vai lembrar que competência é indelegável, irrenunciável, intransferível, imprescritível. Em outras palavras, do jeitinho que a Constituição deu, tem que ficar. Então, se o ICMS é do Estado, é ele que cria. Ok? Cuidado com isso. Agora, volta para lá. A parte de baixo aqui, ó, a arrecadação e a fiscalização de um tributo, esta sim pode ser delegada. Esta sim pode ser passada de um ente para o outro. E essa passagem nós chamamos popularmente de parafiscalidade. A parafiscalidade é a delegação da arrecadação e da fiscalização de um tributo. Tudo bem, gente? Então, bastante cuidado com isso. E agora, eu vou dar o exemplo clássico aqui para você sobre essa história, justamente para você ficar confortável para responder essa questão que aparece toda hora. E eu vou deixar na mesma cor aqui para você não confundir, já fazer uma associação. Olha o exemplo que eu usei. O ITR, olha a questão que ela está discutindo com você. ITR. O ITR é um tributo federal, que a gente, obviamente, quando é proprietário de uma propriedade rural, tem que pagar e tem que pagar
tudo, tem que pagar 100%. Lembra da repartição de receitas que eu falei agora há pouco? A repartição de receitas no ITR funciona assim, ó. 50% do que a gente paga do ITR fica com a União, que é o ente competente, vai ouvindo, e 50% do que a gente paga do ITR fica com o município. Repartição de receita, pronto e acabou. E aí é assim, gente. O município, ele tem 50% dessa receita de qualquer maneira. Ele não precisa de nada para ter essa receita, igualzinha lá no IPVA. Ele tem 50% da receita do IPVA para não fazer nada, tá bom? Agora escuta bem. Caso ele opte por arrecadar e fiscalizar o tributo, ele vai ficar com 100% da receita. Então vamos desenhar isso lá? Caso, olha só, ele opte por arrecadar e fiscalizar o tributo, caso ele opte por arrecadar e fiscalizar o tributo, ele vai ficar com 100% da receita. Caso o município opte por arrecadar e fiscalizar o tributo, ele vai ficar com 100% da receita. Ele pode delegar a arrecadação e fiscalização? Pode, olha para a fiscalidade aqui, ok. Ele pode delegar a competência? Nem a pau, a competência é indelegável, ok. Agora encaixa tudo isso e vai para dentro da sua questão. Veja lá, letra A, o ITR não pode ser fiscalizado e cobrado pelo município M por se tratar de tributo de competência da União. Pode sim. Letra B. O município M poderá optar, na forma da lei, por fiscalizar e cobrar diretamente o ITR. Olha aqui, o município, quando ele arrecada e fiscaliza o tributo, ele pode sim, e ele vai ficar com a receita toda. Ela não perguntou isso nessa assertiva, mas é assim que funciona. E ela vai usar essa informação aqui, ó, dos 50% ou do 100% na próxima. Então atenção para isso, ele pode sim pegar a arrecadação e fiscalização, mas também cuidado com esse complementozinho aqui, ele não pode renunciar receita. Então, exemplo, se o ITR lá é de R$100 e a União cobra ele, porque é a dona dele, se o município pegar para arrecadar e fiscalizar, ele não pode cobrar e deixar por 50. Ele tem que cobrar o mesmo tanto, tá bom? Para fechar a questão, letra C. A fiscalização e a cobrança do ITR pelo município M autorizam-no a reter 50% do produto da arrecadação do imposto como contraprestação pela fiscalização e cobrança no lugar da União. Veja, gente, que quando ele pega a arrecadação e a fiscalização e a cobrança, ó, ele fica com 100, ele fica com tudo. Ela mudou aqui, ó. Letra D. A partir da opção por fiscalizar e cobrar o ITR, o município M passa a ter competência para alterar alíquotas do imposto, inclusive sua redução. Te falei que não pode reduzir e falei também que competência não delega. Então, olha só, para ficar limpinho aí para você, letra B de bola, ele poderá optar na forma da lei por fiscalizar e cobrar diretamente o ITR, e você tira isso aqui do artigo 7º do CTN, que é a capacidade tributária ativa, e essa divisão de 50-50, de 100%, no caso lá de arrecadar e fiscalizar, você tira do 158, inciso 2, tá bom? Questãozinha bastante repetida, ela vai aparecer daqui a pouco mais uma vez e a gente vai seguir aqui para o próximo bloco.